O interessante é que a perda da visão, as pessoas não notam muito. Às vezes eu recebo pacientes aqui com uma perda da visão pelos exames extremamente acentuada e ele entra caminhando, conversando, porque eles se adaptam àquela dificuldade. Fala pessoal, tudo bem? Um dos tumores que nós mais tratamos, algumas vezes operamos, outras não, são os tumores pituitários ou da hipófise. É uma glândula bem pequenininha, uma ervilha que fica bem no meio da cabeça. Bem aqui assim, ó, uma ervilhazinha. Tá? Que está dentro de uma cavidade óssea que se chama célula turca. Que parece uma célula de cavalo, uma célula turca mesmo. Né? Ali, essa glândula, apesar de ser pequeníssima, ela controla todo o corpo. Tá? E ela é como aquele jogador principal que a bola sempre passa por ele. E nesta glândula, ela é coberta por uma substância, tem uma camada, que é a cápsula que a gente chama. E dentro estão os ovinhos, que são os hormônios. É uma cesta de Páscoa, com os ovinhos dentro. E cada ovinho é um hormônio, ok? Aí tem um hormônio que produz GH, que dá acromegalia, que já é o gigantismo. Vê esses grandão, com esses queixos grandão? Agora estão gostando de tomar GH? Vê esses caras que ficam grandão? Então, pode ser de forma do GH. Alguns produzem prolactina. Lá dele não é produzido na hipófise, ele é armazenado, mas aumenta a prolactina, o que tem? Secreção mamária, na mulher irregularidade menstrual, o homem muitas vezes cursa com outros sintomas. Pode ser produtor de cortisol, que dá a chamada síndrome de Cushing, fica vermelho, inchado, né? Todo umas gibas assim. E pode nascer da própria cesta, que são os chamados não funcionantes, que não tem um hormônio específico. Para cada um desses tumores tem um tipo de tratamento. Por exemplo, o prolactinoma, que talvez seja certamente é o mais comum, a grande maioria das vezes não precisa de cirurgia. Tratamento medicamentoso. Né? O produtor de cortisol, o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico. No acromegalia, tumor produtor de GH, o melhor tratamento cirúrgico. Às vezes não se consegue controlar e precisa outro tipo de medicação. Qual é o segredo? Diagnóstico precoce. Lesões menores, que são possíveis de cura com o tratamento cirúrgico, sem necessidade de outros tipos de terapia. Naquele tumor que nasce da cesta, que não nasce nos ovinhos de Páscoa lá no meio, que são os hormônios, ele vai crescendo. Ele vai crescendo e ele começa a apertar algumas estruturas. Entre elas, os nervos ópticos. Então ele cresce para cima e a pessoa vai perdendo a visão. O interessante é que a perda da visão, as pessoas não notam muito. Às vezes eu recebo pacientes aqui com uma perda da visão pelos exames extremamente acentuada e ele entra caminhando, conversando, porque eles se adaptam àquela dificuldade. E mais uma vez, o nervo óptico, quando é comprimido por esse tipo de tumor, ele tem que ser descomprimido. E quanto mais precoce se faz a descompressão do nervo óptico, melhor a chance de recuperar a visão.
Depois que perdeu completamente, aí é difícil. Os tumores hipofisários, às vezes, têm muita pouca manifestação clínica. Eles podem se espalhar pela base do crânio. E os sintomas ser dos mais variáveis possíveis. Desde uma perda ou uma queda da pálpebra, tá, até uma visão dupla. Às vezes tu olha e enxerga dois, né? Por que está acontecendo um ao lado do outro? Será que é um pesadelo? Entendeu? Então isso aí são sintomas que às vezes mínimos que podem levar ao diagnóstico. Mais uma vez, em tudo em medicina. Diagnóstico precoce, tratamento adequado, a procura da cura. Ok? Forte abraço.